Incrível! O pau quebrando no Congresso e o ministro da Fazenda resolve tirar férias. Começa agora JBR News. A semana começou sem ninguém entender nada. Dentro do Palácio do Planalto, no mercado financeiro, todos estão absolutamente perplexos com a notícia de que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, resolveu tirar férias. Ele tira uma semana de férias exatamente no momento em que a Câmara dos Deputados vai votar um pedido, um requerimento de urgência para um projeto de decreto legislativo que derruba as medidas adotadas pelo governo para substituir um aumento no imposto de operações financeiras para evitar um corte maior no orçamento. Toda essa negociação anterior para chegar a essas medidas que hoje o Congresso vota urgência para derrubar, todas essas medidas foram tomadas por Fernando Haddad, pelo ministro da Fazenda, foram por ele negociadas. E é justamente nesse momento em que isso daí tende a ser derrubado pelo Congresso, sem que o Congresso aponte uma alternativa para isso, o ministro da Fazenda tira férias. Ele resolveu antecipar umas férias que estavam marcadas para julho. Resolveu tirar agora, vai haver aí feriado de Corpus Christi no final dessa semana, então ele resolveu tirar essas férias. Mas acontece que mesmo com feriado, essa é uma semana complicada e decisiva para o governo. Por quê? Vai ser votado esse projeto de decreto legislativo e, na sequência, o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, vai ler numa sessão do Congresso, provavelmente vai ler o pedido de instalação da CPI do INSS. E nesse mesmo dia existem vários vetos presidenciais que vão ser analisados ali pelo Congresso. Então, essa decisão de Haddad, no final das contas, acabou surpreendendo. Mesmo dentro do Palácio do Planalto, junto a pessoas ali que participam da negociação com o Congresso, a decisão de Haddad tinha provocado surpresas e as pessoas estavam procurando entender o que tinha acontecido. O cientista político André César, da Hold Assessoria, uma empresa que trabalha diretamente com consultoria no mercado financeiro, disse ao JBR News que, enfim, o clima ali era de perplexidade. Parecia que Fernando Haddad tinha resolvido jogar a toalha diante aí dos fatos de que ele já não consegue mais avançar nessa negociação, então tinha resolvido tirar férias e entregar a coisa toda aí para Deus. O que aconteceu? Realmente Fernando Haddad está muito desgastado nos últimos tempos. Numa conversa no final da semana passada com advogados do Grupo Prerrogativas, Haddad falou para eles que realmente já não consegue mais medir o pulso do Congresso Nacional, que está tendo muito mais dificuldade de medir e de negociar com o novo presidente da Câmara, Hugo Mota, embora ele tenha um estilo bem mais suave, está sendo muito mais difícil para ele negociar com Hugo Mota do que era antes com o antigo presidente da Câmara, Arthur Lira. Por quê? Porque Hugo Mota não teria o mesmo pulso do Congresso, a mesma capacidade de liderança de Arthur Lira. Embora Arthur Lira fosse duro, segundo Fernando Haddad, o que ali ele negociava, ele cumpria, ele se comprometia em fazer. O mesmo não está acontecendo com Hugo Mota, que resolve coisas e depois recua. Fernando Haddad diz que a reunião que ele teve no domingo retrasado com líderes, no qual ele apresentou essas medidas que agora o Congresso está tendendo a derrubar, tinha sido uma reunião ótima, mas depois daquilo
Quando o Hugo Mota chegou ali aos seus colegas, aos demais deputados na Câmara e apresentou as medidas, a reação foi péssima e o Hugo Mota não teve força para evitar que as coisas evoluíssem nesse sentido negativo para o governo. Pesa ali também o fato de que as emendas parlamentares não estão sendo liberadas até agora pelo governo. Por quê? Porque o governo enfrenta uma tremenda dificuldade aí para cumprir a meta fiscal. Sem a liberação das emendas, o Congresso, então, fica mais irritado, o Congresso, então, tende a reagir mais. Diante desse quadro todo, aparentemente, Fernando Haddad se viu sem condições de continuar negociando e tirou férias. Para além dos problemas com o Congresso, ele também sofre muitos problemas internos. Vive aí um fogo amigo muito grande, especialmente com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que, segundo se afirma, trabalharia ali dentro do governo contra ele. Ele parece que melhorou um pouco a relação com a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, depois que ela saiu da presidência do PT e foi para o governo, mas quando Gleisi era presidente do PT, ela também, muitas vezes, atacava a política de Fernando Haddad. Então, isolado dentro do Congresso, dentro do governo, com esses problemas todos, sem capacidade de negociação com o Congresso, Fernando Haddad tirar férias. Para André César, isso é um sinal claro de virtual game over, ou seja, o governo começa a dar mostras de que já não tem mais capacidade de negociação, que estaria, enfim, perdendo as suas condições de governabilidade, e isso é muito sério porque, enfim, o governo ainda tem 1 ano e meio pela frente até terminar. Bem complicado, férias difíceis de serem explicadas, essas do ministro Fernando Haddad nesse momento. E a gente pergunta a você, o que você acha disso tudo? Comenta aí qual é a sua impressão sobre essas dificuldades que o governo está passando. Comenta, a gente vai gostar de saber a sua opinião. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Muito obrigado e até a próxima.